noite. Estamos aqui novamente para mais um Hirossi Prevcast. Eu, Paulo Pinceta, Eduardo Hirossi, Mariana Márcico e Arnaldo Cordeiro. O tema de hoje, a gente vai falar um pouco de um tema meio polêmico, é sobre se o INSS considera labor, né, do menor de 12 anos ou dos 16 anos, dependendo da época da emenda da Constituição. E assim, graças a Deus, o INSS, desde a portaria, né, conjunta número 7 de 9 de abril de 2020, ele vem reconhecendo a atividade elaborada pela criança como tempo de contribuição e carência, independentemente da idade. Assim, aqui até inclusive na seara administrativa, eu acho que é muito mais flexível, inclusive, que na justiça, porque na seara administrativa não determina idade. Então, assim, as pessoas falam, abaixo dos 12, aqui não fala, né? E quando eu trabalho no INSS, a gente já cumpria, a gente vinha colocando ação civil pública e era considerada como tempo. Vocês querem? Não, é isso mesmo. E tem o ofício, né, circular, que também fala qualquer idade, e de um único documento poder comprovar 7 anos e 6 meses aí de atividade. Então, é muito importante a gente divulgar essa informação. E é legal, porque antigamente, quando as pessoas iam fazer a contagem de tempo, e inclusive para carência, era respeitado a emenda, as concessões, né? Só por efeito de curiosidade, se você pegar, tá no seu normativa também, como que funcionava? Até 14 de março de 67, era os menores de 14 anos de idade. De 15 de março de 67 a 4/10 de 88, aos menores de 12 anos. De 5 de outubro de 88 a 15 de dezembro de 98, aos menores de 14 anos, né? E a partir de 16 de dezembro de 98, aos menores de 16 anos. Agora, enquanto tiver essa ação civil pública, o INSS vem reconhecendo independentemente da idade, tanto no rural como no urbano. Então, assim, só detalhe, se for comprovada a atividade, vai entrar tanto como tempo de contribuição e como carência. Ô, Eduardo, sobre esse assunto, eu gostaria que, se possível, lógico, existe uma infinidade de documentos que pode ser para comprovar a atividade do segurado especial, né? Nesse caso, vamos pensar aí num exemplo pra gente. Vamos falar que você está tentando comprovar a atividade do menor aí a partir de 8 anos de idade. Cita para nós aí uns 2, 3 tipos de documento que no seu ponto de vista seriam documentos importantes, que já daria início de prova material aí para comprovar a atividade. Assim, quando a gente fala de comprovação de atividade, a gente vai ter que fazer 2 definições, né, para poder diferenciar um pouco de o que é prova. Primeiro, se a atividade é urbana ou se ela é rural. Sim. Tá? Então, partindo disso, quando a gente fala de atividade urbana, a gente vai falar um pouco de justificação administrativa. Então, o que você vai ter que ter? Algum documento que conste que vinculava essa criança, né, a um estabelecimento comercial, carteirinha de vacinação, alguma coisa assim, inclusive tem dispensa escolar, mas então 8 anos já é muito novo, né? Mas tem que ter qual que é a ideia? É apresentar algum documento que vincule essa criança ao estabelecimento comercial. Se você pegar um pouco mais, assim, uma criança assim, dos 12 anos, o que você já consegue pegar? Dispensa escolar, educação física. Às vezes a criança estuda à noite, a razão de estudar à noite, para poder estudar à noite, precisava de dia, né? Uma declaração do empregador, né? Do empregador falando que ele trabalhava. Isso é documento que leva início de prova material. Há uma possibilidade de abrir a justificação administrativa. O que é interessante quando a gente fala de urbano, tá? Quando a gente fala de urbano, qualquer período que for reconhecido vai entrar com tempo de contribuição e como carência. No meu ponto de vista, é muito mais fácil você provar atividade rurícola do que urbano. Por quê? Porque a atividade rurícola, você pode utilizar a prova do pai, do grupo familiar, né? Familiar, irmãos, da mãe. Às vezes está lá pega uma certidão de batismo, de batismo, né, que fala que o pai era lavrador, ou às vezes o pai foi. O que eu recomendo muito? Que peça sempre informação nos órgãos de saúde. Porque esses programas de médico que tem, né, para poder
somente no interior, tem lá algum cadastro, falando que o pai é agricultor, e entre outros, tem um casamento, título de eleitor. Então, em relação assim, na minha opinião, em relação à comprovação de atividade rural, ela é mais fácil do que a de urbano. Entendi. Porque geralmente, de urbano, o que você vai apresentar? Uma foto. Então, assim, em via administrativa, não é início de prova material, mas pode juntar tudo no processo pensando numa possibilidade de judicializar isso, né? O que também a gente utiliza com prova, às vezes a pessoa foi testemunha, aconteceu alguma coisa, foi testemunha, tem procuração, que fala a profissão, isso tudo é documentos que você consegue, que leva início de prova material para você ou abrir uma justificação administrativa ou você entrar com processo rural, mas no processo rural você vai ter autodeclaração, vai ter que fazer o preenchimento da autodeclaração, outros procedimentos. Então é um pouco assim complexo, né? Tem que entender também onde ele exerceu as atividades, às vezes é que os próprios familiares, né? Exame grafotécnico, às vezes a criança vai lá, pega uma nota assim de alguma coisa na época, pode fazer um exame grafotécnico. Então assim, são vários elementos, né? É um leque bem extenso para você conseguir comprovar, né? Sim. Muito interessante, né? Antigamente tinha a tal da carteirinha de saúde, aquelas crianças que não poderiam ser registradas, em que o pai passava a fiscalização lá, fazia uma carteirinha de saúde para poder falar que ele trabalhava. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe desse documento, mas tem esse documento que é um dos documentos que leva a início de prova material. Inclusive, nossa região aqui é rurícola, né? Inclusive é muito comum as crianças desde cedo acompanharem os pais na roça e uma prática que é usual, tipo assim, os pais trabalham na roça, aí a enxada fica pequena, eles fazem um cabo pequenininho e dá a enxada desgastada para levar a criança na roça, para já começar desde cedo a trabalhar. Inclusive tem um colega meu ele é ex-servidor, ele não é daqui, ele já é aposentado, já tem uma certa idade. E ele conseguiu, a família dele era uma família rurícola, ele conseguiu fazer prova desde os 7 anos de idade, que ele de fato laborava junto com a família e contar esse tempo para a aposentadoria dele. O que eu penso assim, na prática a gente faz, o que depende de você ter resultado final que você pede, é saber que documento que você vai apresentar. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, junta isso aqui, mas não tem. Às vezes é um caso, ele reconheceu desde os 7 anos, mas o que ele tinha? Ele tinha um monte de documento que fez ele reconhecer. Porque assim, se você tiver algum documento, vai ser por início de prova material. Mas às vezes é difícil você fazer a relação, né? O nexus que realmente se ele trabalhava. Porque às vezes o documento é muito fraco, assim, não é que é fraco, mas não leva a convicção nem do INSS como da Justiça. Mas você tem que tentar, né? Acho que todas as possibilidades. Né? Eu acho por isso que eu falo da importância também do atendimento previdenciário, de saber o que perguntar, da ficha de atendimento, porque aí você vai perguntar, por exemplo, no do rurícola, né, que a gente está falando aqui, qual era o tamanho da propriedade, trabalhava sozinho, em regime de economia familiar, quantos funcionários tinha, não tinha, o que você era da propriedade, né? Parceiro, meeiro, proprietário, e também orientar qual documentação juntar, né, Edu? Porque eu acho que é muito importante dar opções para o seu cliente, dar opções para a pessoa que te procura de quais documentos ela pode juntar. Que nem o Edu falou aí da questão de matrícula, registro escolar. Já usei muitos documentos em que consta ali que trabalhava na roça, que morava na região, né, rural, carteira de vacinação, documentos que comprovam a propriedade rural, nota, né, nota. Então, assim, tem uma série de documentos aí para a gente comprovar e que é importante você saber o que perguntar e quais documentos juntar. Porque você até falou num Prevcast nosso sobre a questão de juntar provas a mais e que isso também pode prejudicar, né, Edu? Assim, o processo ele tem que ser muito claro para o administrativo, tá? Então, assim, o que você não pode gerar, estou falando em vias administrativas, é dúvida. Então, às vezes, todo mundo acha que juntar muito documento, o resultado melhora. Não é bem assim. Na verdade, assim, nós tivemos um caso que a gente tentou fazer um recurso, a gente foi contratado para fazer um recurso, em que, na hora de juntar a documentação, a mulher, cidade muito pequena, então tem muita chácara dentro da cidade, chácara pequena, assim, eu não sei como até explicar. E a chácara era dentro da cidade, só que ela trabalhava, a propriedade que eles exerciam
era no município próximo, acho que era uns nem 10 quilômetros, só que ela juntou a documentação da chácara. O que aconteceu? O servidor achou que ela tivesse 2 propriedades, mas a chácara para morar, era muito pequena. E o benefício foi indeferido porque faltou documentação para apresentar dessa chácara, tá? Entramos com recurso e graças a Deus, assim, a gente foi favorável, porque a gente explicou realmente, e realmente funcionava assim. Então eu falo assim, primeira coisa que a gente sempre fala, né, Arnaldo? Eu estava até conversando com o Arnaldo, saber identificar que tipo de filiado do segurado. Primeiro passo, né? Por quê? Porque daí você sai sabendo qual o resultado que vai gerar. Exemplo, o que eu já vi acontecer? Eu já vi gente pedir justificação administrativa como contribuinte individual para indenizar um período e a documentação juntada, inclusive foi processada a justificação administrativa, só que o INSS ele tem a competência, ele tem a responsabilidade, ele é obrigado a definir o filiado, e na decisão final o INSS decidiu que ele não era contribuinte individual, ele era empregado, os documentos juntados eram de empregado. Para sorte do advogado, foi considerado um tempo, né, o período, e entrou com tempo de contribuição e como carência, ele não precisou indenizar. Então eu falo assim, e se fosse o contrário, né? Às vezes você pede para ser empregado e é contribuinte individual. Então assim, primeira coisa, é saber o que você está pedindo. Então você tem que partir do princípio de quem são os filiados do INSS. Já vi também gente pedir indenização no INSS de facultativo, tá? E não tem, facultativo não tem indenização para facultativo. Então assim, saber o conhecimento básico, a gente analisa todo dia, né, Arnaldo? Trabalhando com isso, né, Paulo? A gente percebe assim, que tem uma carência meio que geral da falta de definição do segurado do INSS. Uma coisa muito boba, mas de muita importância. Olha uma pergunta que fizeram para mim. A pessoa queria saber se a contribuição foi paga em dia. Eu falei assim, você entra ali no CNIS, no estado do CNIS, e olha a data que foi feito o pagamento. Daí eu falei assim, não, mas não tem data de pagamento. Eu falei, não, tem que ter, então é empregado. Ele falou, não tem. Eu falei assim, deixa eu dar uma olhada no CNIS. Eu olhei o CNIS, era prestador de serviço. Tá. Prestador de serviço, a partir de abril de 2003, você não vai encontrar data de pagamento. Por quê? Porque a contribuição é presumida. Então assim, ela, em vez de focar na solução que estava contando, focou no problema e aumentou o problema, porque ela estava tentando procurar uma data que não existia, que não precisava. Então a gente começa a perceber que às vezes você tem toda a ferramenta na mão e você não sabe analisar. O CNIS você tem toda a ferramenta na mão. No CNIS você sabe o tipo de filiação, consta né? Tudo lá, tem né? tudo. Inclusive o CNIS ele é feito para te auxiliar. Ele é feito para o servidor. Então ele vai te falar os indicadores de pendência lá. E ele fala, essa pendência é passível de regularização. Então, você sabendo qual o tipo de filiado, você sabe qual é o tipo de prova a ser apresentado, né? Que a gente faz. E tendo esse conhecimento do CNIS e sabendo analisar e sabendo o que tem que fazer, você até facilita a vida do servidor, né? E aí você consegue fazer um processo administrativo que tem chances aí de muito êxito, né? O Arnaldo tem muita prática em cálculo, né? O Arnaldo ele faz muito cálculo. E às vezes o Arnaldo ele questiona mesmo, você faz bastante cálculo para advogado, né? E às vezes o Arnaldo ele manda os casos para a gente analisar, que é pedido feito errado já na inicial do processo judicial, né, Arnaldo? Já começa errado, né? E assim, a procuradoria, os procuradores são espertos. São. E o acordo, né, Arnaldo? A gente analisa um acordo assim, que a gente percebe assim, como que a gente fala, né? Quando o milagre é muito grande, você tem que desconfiar, né, Arnaldo? Sim. Semana passada foi um caso que o Arnaldo até olhou e falou assim, tá muito bom para ter um acordo desse, né? Muito bom para ser verdade. E o que a gente viu, que houve um erro administrativo, então não precisava nem ter se socorrido à justiça, dá para ter revertido, que foi foi um erro mesmo, o benefício era para ter concedido, daí entrou na justiça, né? E o que o procurador percebeu? Ele falou, agora eu entrei no jogo, agora é minha vez. Deixou nos cálculos, no acordo, 8 meses que não foram considerados, né, dentro do cálculo. Sim.
Então, Ele vai retroagir a DER, só que automaticamente a RMI já não é mais a mesma, ela vai sofrer várias alterações, né? e é uma coisa básica, né? É o nosso início. É verdade. Muito interessante. Eu gosto muito de cálculo. E é legal que Previdência, eu falo assim, Previdência era tão bonito que você começa num assunto aleatório e não tem como fugir de todos os assuntos, né? Nós estamos falando do reconhecimento de um período de uma criança em que, igual eu falo, uma vez perguntaram para mim assim, mas se, como que era a pergunta, Paulo? Se você reconhecer a atividade de Infantil. você está Institucionalizando o trabalho infantil. Eu falo, tudo bem, não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, se a criança trabalhou, ninguém está institucionalizando isso, ninguém está estimulando isso, mas se ela trabalhou, ela não pode ser prejudicada. Porque ela deixou de fazer as coisas de criança, deixou de estudar, deixou de brincar e trabalhou. Você sabe, Edu, que tem uma decisão do STJ, inclusive comprovando a atividade rural de menor de 12 anos de idade, e na decisão o desembargador ele fala sobre isso. É sobre o tempo de vida perdido. Não é que você está institucionalizando o trabalho infantil. Aquela criança deixou de ter aquele período de infância importante para a vida dela. Então, ela precisa, de alguma forma, né, ser ali... ter, de alguma forma, algum benefício por ter perdido esse período da vida dela trabalhando. Eu até fazer até uma opinião minha, assim, o que eu penso. Eu acho que a criança, nesse caso... como ela perdeu uma indenização para ela perdeu um tempo de vida dela, ela perdeu o melhor tempo que não volta, Eu acho, até eu falo assim, às vezes as pessoas falam, justo, né? Eu tô falando assim, é uma opinião que eu tenho, eu falo, até brinco, falo assim, eu acho que inclusive tinha que incidir um multiplicador para isso. Porque... Eu penso dessa forma também. Exemplo, você trabalhou, você tem hoje um multiplicador de 1.2, 1.4, que é os mais reconhecidos para mulher ou homem, numa atividade especial. A criança trabalhou, provavelmente ela deixou de aprender um monte de coisa na vida, ela deixou de usufruir o mais importante dela, que é a infância. Eu acho que deveria ter sido acrescido o multiplicador para isso. Eu até encontrei... Ai, desculpa. E historicamente, se você pegar aí, vamos colocar aí uns 40 anos atrás, as crianças que viviam em regime de economia familiar, era muito difícil o acesso a elas chegarem à escola, era longe, não tinha transporte e não tinha outra coisa para não fazer do que ir ajudar os seus pais na lavoura, né? Então, quer dizer, é justo, tem que ser reconhecido, né? Eu achei aqui o voto da ministra Regina Helena Costa. Ela fala assim: em caráter excepcional e quando devidamente comprovada a atividade laborativa, é possível sua mitigação de forma a reconhecer o trabalho da criança e do adolescente, pois negar o cômputo do tempo de trabalho e de contribuição e a proteção previdenciária seria punir aqueles que efetivamente trabalharam para auxiliar no sustento da família. Sim. Então, seria uma punição você negar esse direito previdenciário para aquela criança que trabalhou, quando na verdade deveria estar aproveitando a infância, né? Eu tenho muito marcado na minha memória que uma vez eu perguntei para minha mãe e para o meu pai, né? Eu falei assim: ô mãe, pai, quando vocês começaram a trabalhar, né? E eles sempre, meus avós eram sitiantes, né? Eles sempre viviam na lavoura. Ela ainda até brincou e falou assim: filho, aprendeu a andar, já tinha que ir já. Porque Exato. Não tinha. Não tinha escolha. Os recursos eram muito pouco. Você vai fazer o quê? Televisão acho que nem existia na época. Não tinha que fazer. Ou ajudava dentro de casa ou ajudava os pais na lavoura. Então, quer dizer, é um tema muito importante. Eu acho que a ideia do podcast é sempre trazer alguns temas meio que polêmicos. Por quê? Porque todo mundo tem uma opinião. Eu acho assim, já tem alguns pareceres judiciais, já tem umas decisões, e inclusive o próprio INSS ele vem mudando o entendimento, em razões a várias situações na própria administração, né? E o interessante é porque às vezes ninguém sabe tudo, mas a gente dá uma perspectiva diferente do que cada um tem, e a gente acaba militando aí na área e até mudando decisões. Sim. Que às vezes poderia ser até irreversível, que se torna reversível, tá? Com certeza. Então eu falo assim, eu acho que todo mundo que mexe com previdência, que eu falo não só do advogado,
mas ele tem uma responsabilidade social, porque Grande, muito grande ainda, né? Porque a última esperança de quem procura teu escritório é você, por incrível que pareça. A gente analisa isso, eu vejo que a pessoa chega para você assim, como que você fosse sanar todos os problemas dela. Então assim, eu falo, analisando, fazendo um bom processo, que a gente tem o nosso dever social de ajudar as pessoas, né? E eu sempre, hoje eu falei com o menino do escritório estagiário, eu falei, ele estava falando sobre meu ponto de vista no previdenciário. Eu falei, eu não tenho um ponto de vista previdenciário, porque é tão difícil você analisar se é justo ou injusto, que cada caso no INSS você tem que analisar com uma perspectiva, você tem que ter uma referência. Eu falo para ele assim, qual análise você quer? De distribuição de renda ou você quer uma análise previdenciária de custeio, de arrecadação? Porque se você for analisar partindo do princípio que o INSS, para ter acesso, você tem que contribuir, então você vai falar assim, ó, aquele que não contribui, não é justo receber um benefício. Vamos pegar um exemplo clássico, que as pessoas falam muito. A gente fala do contribuinte individual aí, ou do facultativo, que contribui com a alíquota de 11%, que ele abre mão de apostar por tempo de contribuição. Daí a pessoa fala assim, mas é injusto, eu trabalho numa empresa, tenho uma filiação de empregado, tenho o meu recolhimento da minha faixa, da minha contribuição previdenciária, que vai de 7,5% a 14%, e o empregador ele tem o recolhimento da cota patronal, que é 20% da remuneração. Detalhe, se você ganhar R$10.000, você vai sofrer alíquota até o teto do INSS. O empregador ele vai sofrer alíquota da remuneração, você sofre a alíquota do salário de contribuição, ele da remuneração, R$10.000 seriam 20, ele pagaria R$2.000 mais uma alíquota de 1, 2 ou 3%, dependendo da atividade que ele exerce, né? Com um redutor de 50% ou um redutor de 100% em relação a não cumprimento das normas trabalhistas de segurança. Tá, partindo desse princípio, então o cara fala assim, nossa, mas eu contribuo mais que ele. Então, aí você tem que olhar uma perspectiva, você vai olhar com uma perspectiva contributiva, mas com uma perspectiva de distribuição de renda. Pensar que o INSS tem município que mais de 80% da renda é gerada por benefício do INSS. Então, assim, é difícil você ter uma posição sobre isso. Por isso que eu falo que o previdenciário todo dia, ele nunca acaba, né? Você nunca sabe tudo. Porque todo dia você, mesmo tendo um ponto de vista, você acaba mudando seu ponto de vista. Sim. Né? Você comentou esses dias, e eu até fiquei pensando e eu concordei. Que se você for analisar como uma empresa, hoje o INSS é o maior empregador que tem no Brasil, porque ele distribui a renda, o salário que seria para quantas mil pessoas? Milhões de pessoas, né? Então quer dizer, ele é como se fosse um empregador, né? E outro detalhe, você imagina que são muito poucos funcionários, servidores do INSS, porque assim, você trabalha com o INSS é dividido em duas formas. A gente fala reconhecimento inicial de direito e manutenção. Tem a parte de reconhecimento inicial de direito e a parte da manutenção. O que significa isso? Reconhecimento inicial de direito é quando você pede qualquer coisa, lá o INSS vai conceder ou não, ou vai indeferir. Se ele concede, esse benefício ele passa a ser atualizado, ele tem que sofrer umas manutenções. Exemplo, atualização de senha no Cadastro Único, né? Você precisa, no meu INSS, você precisa fazer uma TBM, uma transferência de uma agência para outra, né? Prova de vida, tudo assim, isso é manutenção, tá? Então, e a parte de auxílios, que é feita pela parte de perícia médica, que já não é mais vinculado ao INSS. Então você imagina assim, às vezes eu vejo as pessoas cobrando muito do servidor, só que é muito trabalho para pouco servidor. Então eu falo assim, é tão importante o INSS, mas que a gente vê que às vezes tem um descaso, a política tem um descaso com o INSS. Porque as pessoas não entendem ainda como é grande o INSS, qual é a força do INSS, a importância. Então, assim, a população tem que ajudar também o INSS, a população tem que ficar a favor do servidor, tem que ajudar o servidor. Falar assim, se ele está fazendo um mau serviço, é porque ele precisa ser qualificado. Ele tem tempo, a administração tem tempo, está dando alguma qualificação para ele. Então, a administração ela é responsável por isso, então tem que cobrar da administração isso. É muito importante mesmo esse reconhecimento da importância do INSS e como você falou, Edu, eu sou apaixonada pela área previdenciária, atuo há muitos anos por conta dessa questão da nossa função social mesmo,
da gente garantir a dignidade da pessoa, né? De restabelecer essa dignidade mínima, pelo menos, para que ela possa ter o que comer, né? O que sobreviver. Então, é uma área apaixonante mesmo. Então, eu acho que a gente se encerra por aqui, né? E nos vemos na próxima. Na próxima. Obrigado, gente. Obrigado.